Se nós queremos compreender a República Platônica, primeiro nós temos que compreender em que consiste as almas que compõem essa república. Ouro, prata ou bronze? Qual é o tipo da sua alma? É isso que você vai descobrir agora com a ajuda da filosofia platônica. Platão ele inaugura a metafísica no exato momento em que ele compreende que o mundo é uma obra divina. Para Platão, o mundo possui uma alma. Observe que o mundo aqui é o mundo material, mas esse mundo material possui uma realidade metafísica, que é a sua alma. E não somente o mundo, mas o próprio homem que compõe o mundo é um ser dualista, psicofísico, uma vez que o homem é um ser composto de corpo e de alma. Na verdade, nós somos almas que possuem um corpo. Para Platão, a alma é prisioneira do corpo. O corpo é o cárcere, o sepulcro da alma. Essa alma que está aqui dentro, ela quer se libertar para retornar para aquela realidade perfeita da qual ela faz parte. Como que Platão chega até esse raciocínio de que existe uma realidade correspondente à realidade material? Platão ele está observando os contrários. Observe que o que dá sentido às coisas é justamente o contrário dessas coisas. Veja, o que dá sentido à vida é a morte. O que dá sentido à saúde é a doença. Então Platão percebe que tudo tem um contrário. E assim também se aplica ao mundo, à natureza material. Há um contrário. Se nesse mundo do qual nós fazemos parte, tudo perece, tudo é passageiro, tudo é temporal, há uma outra realidade onde tudo é eterno, onde tudo é perfeito, onde nada perece. Essa outra realidade é o mundo das ideias, é o mundo inteligível do Platão. Nós estamos presos no mundo material, no mundo das sombras, mas nós queremos retornar para lá, porque era lá que a nossa alma vivia antes de cair neste mundo material. Eu sei que pode parecer um pouco confusa essa ideia do Platão, mas notem como faz sentido. Veja, o que tem uma realidade de fato? O que existe de fato? Será que o que existe de fato são as coisas materiais? Ou o que existe de fato são as ideias? Você, por exemplo, você quando era aquele bebezinho, pequenininho, há muitos anos atrás, o que faz você hoje continuar sendo aquele bebezinho lá do passado? Veja que do ponto de vista material, biológico, aquele bebê não existe mais. Todas as células daquele bebê já morreram, já se transformaram. Aquele bebê já é outro. Olha o resultado, tá aí, é você hoje. Mas por que que você continua sendo aquele bebê? Porque há uma ideia que se construiu a respeito daquele bebê. E essa ideia te acompanhou ao longo de toda a sua existência até hoje. De tal modo que você só existe nessa ideia. Nós não temos uma existência real, nós coexistimos nas ideias. Veja que a ideia daquele bebê, que era você lá atrás, foi impresso um rótulo, um nome, João, Maria, foi colocado um rótulo. Então aquela ideia é acompanhada por um nome. E a gente sempre faz referência àquele nome e automaticamente somos remetidos àquela ideia. Um dia nós não estaremos mais aqui. Um dia nós vamos morrer. E quando isso acontecer, o que continuará existindo? O corpo ou a ideia que tinham a nosso respeito? Os nossos filhos, os nossos netos preservarão uma ideia a respeito de nós. Veja um animal, um cavalo. Quando o cavalo morre, a ideia do cavalo continua viva. Veja quantos cavalos já morreram e até hoje nós continuamos mantendo a ideia do cavalo, porque aquele cavalo não tem uma existência em si, uma realidade em si, ele só coexiste na ideia. A ideia é imortal, as coisas materiais não, elas são mortais. É isso que Platão está mostrando. Então o mundo ideal, o mundo inteligível, o mundo da coisa em si, é onde estão as essências, as ideias, as formas puras, o bem em si. E aqui embaixo é só uma cópia, uma projeção. Para explicar como que a essência saiu de lá e veio parar aqui, Platão teve que recorrer a um mito. Platão vai dizer, olha, tem um Deus entre esses dois mundos, um demiurgo,
E esse artesão, esse demiurgo, ele pega a essência, a forma pura que está lá e replica aqui embaixo, criando coisas particulares. Por exemplo, lá em cima está a essência do ser humano. O demiurgo pega a essência do ser humano e replica aqui embaixo, faz cópia. Cria o Pedro, o João, a Maria, o André e assim por diante. Mas notem, neste mundo, aonde que está o ser humano? Você não consegue identificar onde ele está, porque essa ideia, ela só existe lá. Aqui nós só temos o ser particular, você, eu, ele, mas não existe a essência da coisa aqui, a essência está lá, a ideia está lá. Ela só se manifesta aqui de forma corpórea, material, nas coisas particulares. Portanto, a alma está presa nesse mundo, ela deseja ardentemente retornar para aquele mundo, porque lá tudo é belo, tudo é perfeito, lá tudo é eterno, lá não tem passado, futuro, lá só tem o presente. Diferente daqui, as coisas se transformam, as coisas se corrompem muito rapidamente. Então a alma quer sair daqui e voltar para lá, mas para isso a alma terá que relembrar do bem, do belo que ela contemplava lá. A alma precisa adquirir conhecimento para voltar para lá, para se lembrar do caminho do retorno para casa. E é justamente o grau de conhecimento de cada alma que vai determinar qual é o metal correspondente a essa alma. Se a alma será de ouro, de prata ou de bronze, depende de quanto conhecimento ela tem, ou seja, de quantas lembranças ela tem daquela verdade perfeita que ela contemplava no mundo inteligível. Quando a alma sai do mundo ideal e vem para o mundo material, ela sofre uma queda, ela passa pelo mar do esquecimento. E é justamente esse esforço para se lembrar, essa é a teoria da remanescência do Platão, esse esforço que a alma faz nesse plano para se lembrar da verdade que estava lá, que vai determinar qual é o seu tipo de alma. Então veja, algumas almas caíram de lá e esqueceram quase tudo, quase tudo. Elas têm muito esquecimento, elas não se lembram do bem, do belo, do justo que contemplaram outrora no mundo das ideias. Essas almas são almas de bronze. Por que são almas de bronze? Justamente porque elas têm pouca lembrança ou muito esquecimento. Essas almas têm uma virtude correspondente. A virtude correspondente dessas almas é a temperança. São almas temperantes, são almas que têm um certo ordenamento. Elas têm uma qualidade, elas têm as habilidades manuais. É por isso que a alma temperante, que é a alma de bronze, ela deve, em geral, se ocupar de atividades manuais. No Estado, elas são boas para trabalhar na agricultura, para serem operárias, artesãos, ou seja, qualquer atividade que exige as mãos como ferramenta de trabalho. Há uma segunda alma, que é a alma de prata. Essa caiu e teve médio esquecimento. Ela não lembra de tudo, mas ela também não se esqueceu de tudo. A alma de prata tem uma virtude correspondente, que é a coragem ou a fortaleza. Essa alma de prata, por ser corajosa, ela tem como função correspondente no Estado a defesa do Estado. São os guerreiros, os guardas, os militares, que devem proteger o Estado tanto dos perigos internos quanto dos perigos externos, porque essa é a sua alma, ou seja, essa é a sua natureza. Por fim, há uma terceira alma, que é a alma de ouro. A alma de ouro tem pouco esquecimento, ela se lembra do bem, do justo, do belo que contemplou no mundo perfeito. Essa alma de ouro possui a virtude da sabedoria e, por ser sábia, ela deve governar. São os magistrados, os governantes, são os filósofos, aqueles que têm como natureza a sabedoria. Notem que o estado ideal platônico é um estado virtuoso, onde cada homem e cada mulher desempenha a sua função de acordo com as suas virtudes. Veja, de acordo com a sua natureza. Você que está aí, você tem que descobrir qual é a sua natureza. Se você nasceu para proteger o Estado, se você nasceu para governar o Estado, ou se você nasceu para suprir as necessidades do Estado. Todas as três almas são igualmente importantes. Nós precisamos de pessoas para suprir o Estado, precisamos de pessoas para defender o Estado e precisamos de pessoas para
governar o Estado. Quando cada um, de acordo com a sua natureza, ou seja, de acordo com a sua alma, desempenha bem a sua função, o resultado dessa harmonia é a justiça. Veja que há 4 tipos de virtude para Platão. 3 delas nós já falamos aqui: a sabedoria, a coragem ou fortaleza e a temperança. Quando há no Estado essas 3 virtudes e elas coexistem de forma harmônica, nasce uma 4ª virtude, que é a consequência da harmonia das 3 primeiras. A 4ª virtude é a justiça. Platão chama essas virtudes virtudes cardeais: sabedoria, coragem, temperança e, por fim, a justiça. Veja qual é o seu tipo de alma, quanto de conhecimento você tem, qual é o seu lugar social. Se coloque essas questões, pense junto com Platão e tente descobrir: a sua alma é de ouro, de prata ou de bronze. Um grande abraço.